Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Olá, sogrinha, boa noite, Liana, já te chamo, maravilhosa. Vamos apertar o aviãozinho, vou chamando aqui as amigas. O aviãozinho aí do lado direito. Avisar as amigas que elas se esquecem. Tô aqui disparando o aviãozinho. Bem-vindas, bem-vindas. Boa noite. Convidamos o Espírito Santo para fazer parte dessa live. Aleluia. Tô aqui disparando o aviãozinho. Chamando as amigas geral. Quem está entrando, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, bem-vindas, maravilhosas. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu achar aqui minha convidada. Fala. Tô te chamando, tá, Liana? Olá, Aparecida. Olá, boa noite. Deixa eu baixar o som aqui. Criando uma atmosfera, amiga, de adoração para nossa noite tão especial. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Essa é a Liana. Eu quero te apresentar primeiro. A honra é minha. Eu quero apresentar a Liana para quem não conhece, para quem são os meus seguidores. A Liana é Master Coach, também fez uma formação com Fernando Guilhem, um profeta aí que o Senhor levou, mas que fez diferença nessa terra. Fizemos a formação juntas do Coach Cristão pela UCC, Universidade Coaching Cristão. Foi onde eu tive o prazer e a honra de conhecer a Liana. E uma mulher que Deus tem levantado nesse tempo. E eu falo que ela é uma referência para mim, porque estou começando nessa jornada de estudar neurociência, comportamento humano, porque eu sou teóloga, né? Para quem são as seguidoras da Liana, eu sou teóloga, também formada em educação física e agora coach cristã. Terminei minha formação agora. E a Liana, para mim, é uma referência
daquela estudiosa de ciência e a palavra de Deus. Ela faz essa junção de uma maneira que me encanta e eu estou muito feliz de ter aceitado o meu convite, viu, Liana? A honra é toda minha, amada, toda minha. Você esqueceu de dizer que você é escritora também, que eu tenho teu livro, já vou dizer para os meus seguidores aqui, depois de terminar essa live, passa no perfil da Cláudia Rezende, adiciona ela, vai lá no link dela, compra o livro dela, um livro extraordinário, que é Declarando a Palavra. Eu declaro a palavra todos os dias no meu devocional, nas minhas orações. É fantástico, é fantástico. Como tem poder declarar a palavra sobre a nossa vida, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre as finanças, sobre todas as áreas da nossa vida. E a Claudinha é essa referência aí, que eu tive o privilégio de conhecê-la lá em Brasília, né, na formação do coaching cristã. E, Claudinha, estou muito feliz de estar aqui essa noite com você, dividindo essa telinha, para falar de um assunto extremamente importante. Então, escolhemos aí, em comum acordo, gerenciando as emoções, como gerenciar as emoções, né, Eliana? Eu tenho feito uma série de lives falando como governar. Escolhemos um tema. Você vai falar um pouquinho sobre isso, já já, né? Por que governar? Eu venho fazendo uma série de lives sobre identidade, como nós somos conhecidos no céu, como o Senhor nos criou, como Ele nos vê, como nossa melhor versão ela é moldada no caráter de Cristo. Cristo é o molde da nossa melhor versão. E estava querendo muito falar sobre emoções, mas temos aqui uma especialista. E eu vou passar a palavra para a Liana. Eu vou pausar os comentários, deixa eu ver aqui, para não cobrir o rostinho lindo da nossa amiga, né? Que ela está na parte de baixo, essa maravilhosa lindona do Sul. Eita, sotaque lindo. Onde é que eu tiro os comentários aqui, gente? Achei. Aí. Só para a gente concentrar aqui, a gente cobre o rosto da Liana. Depois, ao final, pode abrir, né, para ver se tem alguma dúvida. Mas assim, então... Liana, o assunto nós esquecemos... Oi. Só um minutinho. Nós esquecemos de pedir às nossas convidadas para convidar outras amigas, para que outras amigas também sejam abençoadas, edificadas com esse conteúdo. Vamos pedir aí, ó, esse aviãozinho que está aqui do lado direito, embaixo, na parte de baixo. Clica nele, dispara para quem você crê que precisa ouvir essa palavra hoje, ser edificada e enviar aí embaixo. Tá bom? Exatamente. Perdão por interromper. Capaz, fica bem à vontade. Eu reforço, então, né, o pedido ali da Claudinha para você enviar o avião, porque é um assunto muito importante. Nós vivemos dias desafiadores, né, tempos difíceis, pandemia, guerras, enfim, é um período difícil. E nada mais oportuno do que trazer um assunto extremamente importante, que é governar as emoções. Eu sempre costumo também pedir, né, antes de começar a falar, que você pegue um bloco de anotação, uma caneta, para anotar chaves poderosas, porque eu sei por mim, às vezes aquilo que a gente não anota, depois a gente vai querer lembrar e faz uma confusão. Então, pega, sempre que você vem para uma live, traz um caderno, uma caneta. Eu tenho meus cadernos aqui de anotação, eu anoto tudo sempre. E para relembrar depois, para ler, para rever, é muito importante. Então vamos lá, nós vamos falar então como governar as emoções. Eu fui procurar o que significa governar. Governar é a capacidade de poder, é a autoridade. E olha que interessante, quando a Cláudia disse, vamos falar então sobre governar as emoções, vamos achar um tema, né? Eu já tinha falado sobre gerenciar as emoções, como dominar. Vamos falar então sobre governar as emoções. A Bispa Dirce sempre fala dessa questão do governo, né? Agora há pouco eu estava escutando rios dela, que ela falava dessa capacidade que nós mulheres temos de governar a atmosfera da nossa casa. Essa é uma capacidade de governo nosso, olha que importante. Olha que, ao mesmo tempo que nós temos esse poder, nós temos
uma responsabilidade de trazer a atmosfera dos céus aqui para a terra. A mulher tem este poder, Deus deu este poder a nós. Então, nós não vamos entrar muito nisso, eu achei interessante já compartilhar assim na abertura. Então, uma das mensagens assim que mais me impacta, né, lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, que é muito inspiradora, foi lá no 6º dia de criação, quando Deus, então, depois de ter criado tudo, ele cria quem? O homem, a imagem e semelhança dele. E também concedeu uma série de atributos a nós, homens, né? Quando eu falo homens, é homem e mulher, a nós seres humanos, né? E uma dessas atribuições, um desses atributos é o domínio. E o domínio, então, é sobre o quê? Sobre todas as coisas. Sobre as coisas da terra, inclusive das debaixo da terra, e sobre si próprio. E olha o que diz, então, lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que tenha domínio sobre tudo na terra, sobre os peixes no mar, pássaros, animais, plantas, sobre tudo. Então, nós temos este domínio. E o que é esse domínio? Em hebraico, significa radar, que significa reino, poder real. E no dicionário, fui buscar no dicionário Aurélio, o que diz, então? O dicionário Aurélio define domínio como controle ou o poder de governar. Então, nós temos o poder, vem confirmar realmente, nós temos o poder de governar. E olha só, a parte mais importante do domínio dado ao homem é o autodomínio, ou então o autocontrole. Olha que interessante. E olha o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, é um dos versículos que eu declaro todos os dias sobre a minha vida. Porque Deus não me deu, eu declaro para mim, você vai declarar para você. Deus não me deu espírito de covardia, outras versões diz de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Tem outras versões que diz autocontrole, diz enfim, significa também autocontrole. Hã? Moderação. Moderação. Também, né? Exato. Obrigada, Cláudia. Depende da versão da Bíblia. Eu trouxe a questão do autocontrole, porque o autocontrole me remete ao quê? É o que nós estamos falando, é o domínio, autocontrole, o próprio nome diz auto, né? Nós, controle. Então, controle o quê? Das minhas emoções. E olha que interessante, então vem casar com o nosso, né? O controle, o domínio, o governo. Então, nós temos esse poder de governar as nossas emoções. E aí você vai dizer, mas como assim? Porque a palavra mesmo diz, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela é perfeita, ela não se sabota. Então, nós temos esse poder. E nós temos que, então, usar este poder de governo sobre nós, a começar pelas nossas emoções. E olha só, Deus colocou dentro de cada uma de nós características divinas, comãs diferentes uma das outras, com valores, com recursos, com habilidades, para nós refletir a sua imagem e governar aqui na terra sobre todas as coisas. E aí, eu indo mais a fundo, fui buscar sobre governo também, que significa manter a ordem. O que compete a um governante? Manter a ordem, manter a paz. Então, essa é a nossa atribuição de governar as emoções, é nos manter em paz, é buscar a nossa paz interior. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tem governado sobre a tua vida? Governo é sobre todas as áreas da nossa vida, sobre a área conjugal, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre as nossas emoções, sobre todas as áreas, a finança, o profissional, o espiritual, enfim, todas as áreas. E aí, eu te pergunto, qual é a área que você não tem governado? Talvez é a área das emoções, talvez é na saúde, você vem se auto-sabotando, na alimentação. Talvez é dentro da tua própria casa, você não está buscando elevar essa atmosfera, né? Criando, de repente, trazendo uma atmosfera ruim para dentro da tua casa. Você tem governado sobre os teus pensamentos ou eles têm governado você? Seu tempo com Deus
Quem é que decide seu tempo com Deus? Você tem gerido seu tempo? Tudo isso fala da nossa capacidade de governar sobre a nossa vida. Nós temos essa capacidade. E só governa, Claudinha, quem sabe quem é. Só governa quem sabe de quem é filha. Só governa quem sabe quem é seu pai. Verdade. Quem não sabe quem é, quem não sabe a sua identidade, não tem essa capacidade de governo. Então, quem não sabe quem é, não age, porque a ação depende de um estado emocional. E quando ela não tem esse estado emocional, ela não acredita no que ela é capaz de fazer, no que ela merece, se auto-sabota. Quantos planos, né, as pessoas fazem e não conseguem levar adiante porque se auto-sabotam, porque os nossos resultados dependem das nossas emoções. Tem pesquisas que dizem que mais de 80% de todos os nossos resultados é baseado nas nossas emoções. Pessoas muito inteligentes têm um QI elevado, que é o coeficiente de inteligência elevado, mas se não tiver um coeficiente emocional elevado, equilibrado, acaba se auto-sabotando e não consegue prosperar. Deu uma falhada, amiga. Tá tudo tranquilo. Voltou tá tudo agora? bem aí para você? Só um minutinho. Tá travando, pessoal? Embaixo da Liana tá travando para mim um pouquinho. Para mim agora voltou. Para mim agora tá travando? voltou. Tô vendo umas lindonas aqui. Tá tudo bem? Qualquer coisa você coloca nos dados móveis. Eu não sei se é o seu ou o meu. Então vamos lá. Vou deixar o comentário só um pouquinho. Se estiver travando, vocês me falam, tá bom? Ok. Então, embora muitas pessoas confundem emoções com sentimentos, eu fiz a questão de trazer esses dois conceitos para as pessoas entenderem. Então, emoções, a palavra emoção, ela se origina do latim ex-movere. Ex significa para fora, mover é mover. Então, significa mover para fora. Significa se mover ou afastar-se. E a pessoa está dizendo que está ok. Sejam bem-vindas, amadas, a pastora Cida, Liduíno, nossas amigas, colegas, né, do coaching cristã. Que alegria tê-las aqui. Então, a palavra emoção, ela vem do latim, que significa esmover, que é para fora, é afastar-se. Então, as emoções são sensações físicas e mentais provocadas por um estímulo. Esse estímulo pode ser o quê? Um pensamento ou uma experiência adversa, um trauma ou uma experiência boa, né? Então, a emoção, em resumo, ela vem ser como se ela fosse uma química em resposta a um pensamento ou uma situação que a gente vive. E os pensamentos, então, é a reação, é o juízo, como eu vou sentir com relação àquela emoção. Então, a emoção ela é inconsciente. Agora, os sentimentos são conscientes, eu posso controlar meus sentimentos. Quando eu identifico aquela emoção, eu posso reagir de forma diferente, porque sentimento é a forma como eu vou reagir. E isso faz parte do governo. Quando a gente tem esse entendimento, quando começo a me identificar que eu não estou legal, que eu estou sentindo algo que não combina comigo, eu vou identificar, vou buscar a origem disso. Opa, é nos meus pensamentos, porque tudo começa nos pensamentos. Então, olha só, as emoções, elas não são nem boas e nem más, mas todas são fundamentais e nos orientam para a sobrevivência. E o papel delas é regular a nossa atenção, nos monitorando para situações, nos alertando. Por exemplo, o medo. Medo é uma emoção. Numa quantidade adequada, ela é uma emoção positiva, porque ela vem me advertir de um perigo. Se eu estou, por exemplo, caminhando e eu vejo um animal feroz, ele vai me advertir do perigo. Então, esse medo ele é saudável. A raiva, se ela é bem canalizada, ela é uma emoção que ela pode me impulsionar para algo. Para mim, realmente, me indignei, eu vou lá e agora vou fazer, né? Vou partir para ação. Mas numa quantidade, quando ela é só emoção, naquela quantidade normal. Então, o sentimento, ele é então uma espécie de juízo sobre as emoções. E olha só, diferente das emoções,
Os sentimentos podem não ser passageiros, porque a emoção ela é passageira, ela pode vir, e uma emoção ela pode desencadear vários sentimentos. Depois até vou dar um exemplo. Agora, o sentimento, às vezes, ele dura a vida toda. E eu já vou explicar por quê. Porque quando eu vivo, eu já expliquei que a emoção ela vem baseada no estímulo, que pode ser um pensamento ou uma experiência que eu vivi. Então, digamos que eu vivi um trauma. Eu tive um trauma, eu sofri, eu fui agredida, digamos, fisicamente ou emocionalmente, eu ouvi palavras que me afetaram lá na infância, e aquilo gerou gravou na minha mente a memória, e essa memória, ela vem junto com o significado, um sentimento, eu sempre falo isso. Esse sentimento, toda vez que essa memória que eu trago no meu pensamento, aquela lembrança, esse sentimento vai vir junto, e cada vez que eu lembro ele, daquela cena, o sentimento vai se potencializar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. O nosso cérebro não sabe se aquilo que eu estou pensando, eu estou vivendo, ou se já é passado, ele é atemporal. Então, toda vez que eu trago uma lembrança triste, eu vou estar potencializando, alimentando aquele sentimento. Então, eu trago aqui o exemplo, por exemplo, da ferida da rejeição, que é aquela criança que não se sentiu amada, não se sentiu aceita, não se sentiu pertencente, ela criou uma ferida emocional da rejeição. E os estudiosos dizem que a rejeição é a dor mais profunda na alma e que causa vários comportamentos destrutivos na vida adulta. Né? Insegurança, insatisfação, medo de todo tipo, desconfiança, enfim, uma série. E se essa rejeição ela não for identificada e tratada, essa pessoa vai se tornar um adulto e vai estar sempre gerando pensamentos ruins com sentimentos ruins. Por isso que o sentimento pode durar. E a chave aqui é identificar essas feridas emocionais. Porque eu sou exemplo de anos da minha vida com essa ferida, e é disso. Buscar viver o processo, buscar a minha cura. Então, é claro que são, porque não é o tema da live, mas eu achei oportuno trazer isso já que eu falei dessa questão que o sentimento às vezes pode durar a vida toda. Tranquilo, Claudinha? Eu achei que deu uma pausadinha, mas não sei se é comigo. Tá tudo bem, meninas? Senão é a minha internet. Tá travando. Eu parei de escutar um tempinho. Deixa eu botar aqui na 4G também. Ah, não, mas a minha tá na 4G. A minha tá na 4G. Vamos lá, vamos seguir então. Eu vou colocar a minha. Mas você se olha, tá tudo bem, né? Oi, Fran, sim. Chegou tanta gente linda aqui. Tá tudo bem para vocês? Não tá travando? Aproveitando aqui dar boas-vindas. Então tá jóia. Vamos lá. Vamos dar sequência então. Então, as 5 emoções básicas do ser humano é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor. Para você gravar, existe o acrônimo MARTA, né? O M de medo, o A de alegria, o R de raiva, o T de tristeza e o A de amor. Então, as 5 emoções básicas são essas, né? E aí, como que elas são geradas? Então, o primeiro contato com as emoções e sentimentos acontece conosco lá no ventre da nossa mãe. É comprovado cientificamente que todas as emoções e sentimentos dos pais passam para o bebê através, né, através do útero da mãe. Todos os sentimentos, olha só, os sentimentos e emoções, olha só, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, o amor e a culpa que os pais sentem passa para o feto. Então, a partir dessas experiências, olha só, e até os 7 anos de idade, quer dizer, o bebê já nasce com essas experiências, e até os 7 anos de idade, aqui algo que eu trouxe agora essa semana estudando, o indivíduo desenvolve os seus programas emocionais. E nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com seus sentimentos, transformando as suas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que podem refletir durante toda a vida.
Por isso que a gente vê, às vezes tem um casal, por exemplo, gêmeos, né? E eles vivenciaram, tiveram as mesmas experiências no útero, foram criados ali, né? Nas mesmas condições, com a mesma família, e um desenvolve a inteligência emocional e o outro não. Por quê? Porque cada um reage de uma forma diferente, cada criança, cada ser humano, ele dá um significado diferente para aquilo que acontece. Então, até os 7 anos de idade, desde o ventre até os 7 anos de idade, é aquele momento assim crucial que ele dá o seu próprio a tudo que acontece. Mas isso também vai até a puberdade, outros até os 18. E eu sempre costumo dizer, e hoje nós somos o resultado de todas as nossas experiências e interpretações que nós demos para aquilo que nos aconteceu. Então não tem como falar em sentimento, em emoção do nosso passado, entender a origem de tudo. Né? A origem é lá na nossa casa, lá onde tudo começou. Desenvolvimento, e elas contribuem para a sobrevivência do ser humano. E olha só, emoções e sentimentos positivos como alegria, gratidão e amor vão nos impulsionar para a ação. Enquanto que emoções e sentimentos negativos como o medo, a raiva, a tristeza e a culpa, elas vão trazer respostas que vão nos paralisar e vai nos instigar para a fuga ou para ataque, que são as emocionais negativas. E aí, essas emoções, elas geram hormônios e neurohormônios, que são os neurotransmissores. Então, os hormônios, os sentimentos bons, como a alegria, quando a gente expressa gratidão, amor, eles trazem respostas que nos motivam e gera uma grande quantidade de dopamina, serotonina e endorfina. Quer dizer, a nossa farmácia externa, a nossa farmácia interna, ela é ativada com hormônios bons que nos elevam, nos dão prazer, alegria, bem-querer. E quando nós geramos, então, alimentamos com sentimentos de medo, né, emoções, medo, raiva, tristeza e culpa, é gerado o quê? Então, adrenalina e cortisol, que são os hormônios, então, a adrenalina, ela tem tendência, então, as quantidades moderadas, ela equilibra a pressão arterial, né, no sistema cardiovascular. Mas quando a raiva é elevada e o cortisol, o que acontece? Aí a pressão arterial, ela sobe. Então, em resumo, os estados emocionais negativos são prejudiciais, não só para a nossa saúde emocional, como para a nossa saúde física e espiritual também. E os sentimentos de alegria, de amor, de bem-querer, de gratidão, nos impulsionam para agir e nos elevam, nos deixam bem, nos deixam, né, motivadas, assim, entusiasmadas. Então, olha só, nós não podemos ser vítima das nossas emoções. Nós temos essa capacidade de governo, de domínio, e nós precisamos, então, controlar os nossos estados emocionais. Por quê? Porque lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se eu não domino as minhas emoções, se eu não governo as minhas emoções, eu vou ser escravo das minhas emoções. Elas vão me dominar e aí foi, né? Aí eu vou me sabotar, eu vou procrastinar, eu vou me vitimizar, eu vou cair, eu vou, enfim, eu vou adoecer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, a primeira chave, você precisa entender que você não é o que te aconteceu. Como assim, Liana? Você tem que entender. Eu não sei qual foi a tua história, eu não sei as tuas dores, mas eu só sei que aquilo que te aconteceu não define quem tu é e não te matou, por isso que você está aqui. Veja bem, quando eu falei lá sobre a rejeição, por muitos anos eu não tinha a menor consciência de que eu carregava aquela ferida. E eu acabava me auto-sabotando nos meus comportamentos, eu estava sempre com pensamentos distorcidos, que geravam sentimentos, né, ruins. E eu não sabia por quê. Eu achava até que eu tinha depressão, mas não era. A origem de tudo era meus pensamentos, porque eu não sabia gerenciar, porque eu não tinha entendimento de que eu era ferida emocionalmente, que eu precisava de cura interior.
Quando eu entendi isso, foi como virar uma chave, né? Quando que a luz chegou na minha mente, eu decidi, não, eu não sou vítima do que me aconteceu. Eu não nasci para ser vítima. Eu vou ser a protagonista da minha vida aqui para frente, eu vou quebrar isso, né, na minha linhagem, na minha geração, e eu vou ser a protagonista do meu destino daqui para frente. Você precisa entender isso. Então, se você hoje vem alimentando assim, sua mente com pensamentos talvez de tristeza, relembrando aquilo que te aconteceu, relembrando aquelas histórias tristes, tenha certeza, pensamentos geram os estados emocionais, que geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram o teu destino. Esse é o passo a passo. Então, veja bem, se eu quero mudar os meus resultados, mudar o meu destino, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Liana, uma pergunta. Então, se eu estou para baixo, desmotivada, não é necessariamente uma depressão. Pode não ser. Não, porque os sentimentos tristes, todo sentimento ele vem por causa de um pensamento. Ele é resultado de um pensamento. Esse pensamento, às vezes, a pessoa está tão ligada no automático que nem se dá conta, ela já fica pensando, relembrando, e cada pensamento vai gerando essa química cerebral. E quanto mais eu alimentar aquele pensamento, aquela química, que ele se torna viciante, é que nem o vício químico. A droga, a maconha, é a mesma coisa os vícios emocionais. É uma química, né, no nosso cérebro gerado pelos nossos sentimentos, né, pelas emoções. E isso que a gente chama de vícios emocionais, que é um assunto que eu quero trazer também. Então, essa química, esses vícios, a gente traz desde a nossa infância. Porque se eu tive uma infância de dor, onde eu vivia vivendo experiências traumáticas, ouvindo palavras negativas, com sentimentos, enfim, não fui validada, não me sentia amada, não me sentia pertencente, eu não tinha vez para falar. Muitos foram abandonados, às vezes literalmente abandonados ou abandonados porque eram filhos órfãos de pais vivos, né? Que os pais não davam aquela atenção. Então isso tudo gerava o quê? Um sentimento, um significado. Qual é o significado que uma criança dá para isso? Que eu não sou amada, que eu não devia ter nascido, ninguém se importa comigo, eu não sou ninguém, eu não presto, porque se eu prestasse. Esse é o significado que a criança dá. Eu acho que tudo é culpa dela, porque é o significado que ela dá. Às vezes nem é isso que os pais estão comunicando, mas como eu falei antes, é o significado que cada um dá. E esse significado, ele gera um sentimento. E qual é o sentimento de uma criança que interpreta isso? De raiva, de tristeza. Qual é o sentimento que está na tristeza e na raiva? Adrenalina, cortisol. Esse cortisol em excesso ele vai se tornar viciante, gerou uma química. E essa química vai acompanhar ela, e ao longo da vida, ela vai precisar dessa química para satisfazer o seu organismo. O cérebro ficou viciado. E aí ela não consegue viver numa situação, num ambiente confortável, porque ela necessita de algo disfuncional para satisfazer o seu vício. Então é aquela pessoa que está num ambiente tranquilo, se auto-sabota, cria uma confusão, bate de frente, gera para justamente gerar aquela, né, liberar aquela adrenalina, aquele cortisol e se satisfazer. Olha que loucura isso, né? Mas é assim que o nosso organismo funciona. Então, por isso que é importante nós conhecer a nossa história, identificar, voltar para o passado, saber, lembrar como é que eu fui criado, como é que eu me senti amado, eu me senti pertencente, eu tinha atenção, eu recebi validação, eu me sentia pertencente àquele núcleo, ou eu me sentia excluída, não tinha voz nem vez para falar, eu era sempre a última para receber atenção, talvez eu era a preterida, porque meus pais preferiam outros, então tudo isso, né, cria feridas, bloqueios e vem carregado de um sentimento que, por isso que eu digo, às vezes leva a vida toda e muitas pessoas infelizmente não se identificam com isso, não buscam a cura e morrem com esses sentimentos, né? Então as pessoas confundem muito a tristeza profunda, a depressão com esses sentimentos, usam a medicação, por isso que nunca se viveu num mundo com tanta medicalização para ansiedade, síndrome do pânico, angústia, né?
A angústia é a febre da alma, vem denunciar que alguma coisa lá dentro não está bem. Geralmente uma pessoa com feridas na alma, geralmente não, a pessoa com feridas na alma, ela vive angustiada, ela vive muitas vezes com síndrome do pânico, ela não consegue identificar, porque há algo lá no interior. E busca, né, muitas vezes no profissional que só medicaliza, e o medicamento às vezes só mascara, mas nós temos que cortar o quê? A raiz. Ir lá na raiz, curar aquela ferida, né? E muitas vezes é a rejeição. Então, olha só. Então, nós não podemos... Só para entender assim, ó. Todo evento traumático, digamos, quando eu falo em evento traumático, é uma experiência que você viveu que te traumatizou. Pode ser uma palavra muito rude que tu ouviu do pai, pode ser uma surra que você levou, pode ser promessas que você recebeu muito e não foram cumpridas, talvez você foi esquecido em algum lugar, no colégio. Tudo isso marcou profundamente e abriu feridas, né? Pais muito exigentes que cobravam demais, ou você teve que amadurecer cedo demais, porque talvez a mãe tinha que trabalhar, o pai, você tinha que cuidar dos outros irmãos. Tudo isso, tudo que for de uma forma, digamos, exagerada, ou que você tem que assumir tarefas antes da idade que você ainda não amadureceu, vai gerar problemas na vida adulta. Então, olha só, isso tudo são eventos traumáticos. Então, todo evento traumático é como uma semente que, se não for tratada, causa rejeição. Essa semente é como uma árvore maligna que irá detonar as emoções. As suas raízes, elas vão crescer. É como se elas vão tomando conta da nossa alma. Ela vai se espalhar, essa raiz da rejeição. E vai provocar uma dor muito forte, muito intensa, e ela se manifesta na forma de angústia, de tristeza, de depressão, muitas vezes síndrome do pânico, né? E vai crescer, vai dar os galhos, vai dar frutos podres. E não adianta tratar os frutos podres, senão arrancar as raízes. E quais são os frutos podres? Então, assim, a raiz seria a rejeição. É quando você não se sentiu amado, aceito, aprovado, pertencente, você não foi validado. O ser humano necessita, principalmente a criança, necessita de validação. O tronco da árvore vão ser as memórias, tudo aquilo que você viveu, todas as lembranças, no consciente e no inconsciente. E os frutos podres eu elenquei aqui, ó. O ciúme, a mágoa, a raiva, a depressão, a procrastinação, a ansiedade, a culpa, o pânico, baixa autoestima, uma autoimagem distorcida, a timidez, o medo, são frutos podres. Então não adianta tratar, por exemplo, a ansiedade, a depressão, muitas vezes só a baixa autoestima, se nós não voltarmos à raiz, se nós não arrancar essa raiz podre. Porque nós conhecemos uma árvore pelos frutos. E nós conhecemos uma pessoa pelos comportamentos. Esses pensamentos destrutivos têm uma origem, que não se trata com medicamento. Às vezes até é necessário, mas tem que buscar a cura interior, que é a cura emocional, a cura da alma. Então é necessário, mais do que nunca, que você conheça as suas emoções, que você comece a prestar atenção. Como eu venho me sentindo durante o dia? Quais são os sentimentos? Vamos pegar 5 emoções básicas. O quanto de medo? Qual é a intensidade do medo, por exemplo, durante o dia? A alegria, o amor, está presente no meu dia a dia? Ou é raiva e tristeza? Vamos começar por esses 5, mas depois eu vou nomear mais. Então é preciso identificar as emoções no nosso dia a dia. Sabemos que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos que nos levam a um destino. Então, para onde as tuas emoções estão te levando? E aí eu trago aqui a metáfora do rio, que até eu falei também na outra live, né? Que essa metáfora eu gosto porque ela é bem clara e traz uma consciência para as pessoas, né? Imaginem um rio, né? Com seu fluxo normal, a margem esquerda e a margem direita. Na margem esquerda, vai haver aquelas pessoas que alimentam emoções e sentimentos como insatisfação, angústia, frustração, tristeza, solidão, procrastinação, vitimização, autossabotagem. Podia botar aqui a raiva, a tristeza botei, a depressão, a síndrome do pânico, enfim, estão nessa margem esquerda.
Na margem direita, são pessoas que, então, com alegria, com gratidão, pessoas que realizam, entusiasmadas, pessoas que têm fé, esperança, que têm atitude, que têm amor, que têm empatia. Então, estão na margem direita. Na margem direita, então, elas vivem na abundância, porque nós somos resultados dos nossos sentimentos. Se os pensamentos geram sentimentos que nos levam ao nosso destino, está no destino da abundância, da prosperidade, da plenitude, daquela vida que Jesus veio para nos dar em João 10:10, né? A boa, perfeita e agradável vontade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quem está na margem da esquerda é na margem da escassez, das trevas, dos sentimentos e emoções, né, destrutivas. Então, assim, olhando para a vida de vocês hoje, qual é a margem do rio que você se encontra? Sabendo que se você está na margem esquerda, você está na margem das trevas. Se você está na margem direita, com os pensamentos que eu falei, bons, emoções boas, é a margem da luz. E sabendo que onde há treva, não há luz. Onde há águas amargas, não é a mesma fonte que tem águas doces. Então, qual é a fonte que você está gerando? Baseado nos teus sentimentos e emoções. E aí isso me remete lá para Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que devemos guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. As fontes de vida, então, fontes de trevas ou fontes de luz. E guardar significa zelar. Nós temos essa capacidade de guardar, nós somos os guardiões do nosso coração. Tudo que nós somos os responsáveis por aquilo que nós deixamos entrar ou não no nosso coração. Não é Deus que vai guardar o seu coração, porque ele já disse sobre tudo, é sobre todas as coisas, não é sobre algumas. Guarde o teu coração, o coração é a sede das emoções. Então essa capacidade que Deus nos deu é uma obrigação minha e sua de guardar tudo que entra no nosso coração. Tudo de bom e de ruim começa no coração, né? Então, nós temos que filtrar tudo aquilo que chega. Às vezes vem aquela conversa externa, muitas vezes o diálogo interno. Você tem que zelar, botar um guardião ali, não deixe entrar. Hoje mesmo eu tive uma situação assim que eu podia ter deixado entrar. E se eu podia ter deixado entrar, eu estaria aqui bem cabisbaixo para falar. Eu resolvi, não, isso não vou deixar entrar. Essa conversa não faz sentido, eu não vou deixar entrar. Mas para isso nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento, né? Porque o inimigo sempre vai usar as pessoas próximas ao redor para te paralisar, né? Então cuidado com o que você deixa entrar, né? Isso é muito sério, eu digo assim que é uma chave poderosa quando a gente tem essa capacidade. Isso é capacidade de governo, de domínio. Fosse um tempo atrás, nossa. Então, recapitulando, pensamentos geram emoções, que geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram o nosso destino. Os nossos pensamentos, então, eles afetam as nossas emoções. As emoções afetam as nossas ações. E as ações afetam os comportamentos que vai afetar o nosso destino. Então você vê que os nossos resultados hoje, está tudo aqui, naquilo que nós pensamos. E por isso que a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre os pensamentos. Então nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos. A chave para gerenciar as emoções é gerenciar o que eu vou pensar. Então, eu vou ter que começar a vigiar aquilo que eu estou pensando. Eu não posso mais deixar no automático, deixar que venha qualquer pensamento. Eu tenho que começar a duvidar, questionar se esse pensamento ele é uma mentira ou ele é uma verdade. Então, eu preciso começar a renovar o meu entendimento, renovar a minha mente. Como é que eu vou renovar? Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, não se conformem com esses padrões. Mas transformam-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você pode ser um cristão que vai na igreja todo fim de semana, que você tem uma intimidade com Deus, que você ora, que você jejua, que você dizima.
Agora, se você não renovar a sua mente, você não vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E aí não tem nada de espiritual. É o governo sobre a nossa mente, né? E como é que eu vou... O que significa essa renovação de mente? Significa reconfigurar a mente. É eu trazer a verdade sobre a minha mente, trazer a palavra, descartar todas as mentiras que eu aprendi até aqui. Tudo aquilo, sair dos moldes da minha família, tudo aquilo que eu ouvi, que eu senti durante a minha infância, minha puberdade, tudo aquilo que eu vivi naquele contexto da minha família, lá na escola, aquela sociedade, tudo aquilo que entrou na minha mente, que eu acreditei como se fosse uma verdade, mas que formou fortaleza, era uma mentira. Que as crenças, quando eu falo em crença, são aquilo que tu acredita que é uma verdade sobre a tua vida, em todos os contextos, em todas as áreas. Mas que não quer dizer que seja a verdade. Então eu tenho que identificar que crenças são essas, que mentiras são essas, que o inimigo veio, ele se aproveita lá na família, daquelas coisas disfuncionais, e ele vem para quê? Para fortalecer, criar fortalezas, sofismas na nossa mente. A fortaleza são aquelas áreas em que nós perdemos a esperança, porque a gente acha que já não tem mais jeito. Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim. É uma mentira. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos que identificar que fortalezas são essas. E fortaleza a gente não deixa de lado. Não, nós temos que demolir. A palavra de Deus nos dá essa capacidade. A palavra de Deus nos adverte lá em 2 Coríntios 10, no capítulo 4 e 5. É outro versículo assim que eu declaro todo dia, toda manhã. Que as armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir sofisma, destruir todo engano, toda mentira, toda altivez de mente, toda cegueira, toda surdez, e levar cativos meus pensamentos à obediência de Cristo. Isso é renovar a mente, mas então eu tenho que destruir isso. E aí a arma que eu vou destruir não é arma mecânica, enfim, química, é uma arma espiritual, é a oração, é o capacete da salvação. Quando eu oro lá, no Efésios 6,10, eu me revisto com o capacete da salvação. O capacete reveste a minha mente de todos os sofismas, de todas as setas do inimigo, de toda a sugestão de pensamento errado. Quando eu coloco a couraça da justiça, né, que era aquele colete, né, que os soldados romanos usavam no tempo, ele me protege as minhas emoções. Então nós temos as armas poderosas, está lá em Efésios 6,10, e você tem que se revestir. Deus nos deu essa capacidade. Ele diz que nós temos a mente de Cristo, mas para nós ter a mente de Cristo, nós temos que usar as armas certas, nos proteger, nos revestir e transformar a nossa mente. Quando eu tive esse entendimento, eu passei a declarar isso todo dia. Todo dia eu não aceito sobre minha vida, sobre meu marido, sobre meus filhos, sobre meus familiares, sobre meus amigos, as pessoas que eu oro, que eu intercedo. Eu declaro isso, porque tem que quebrar essas fortalezas. Nós não renovamos a mente simplesmente pelo conhecimento, é com essas armas espirituais. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, inclusive para pensar. E nesse exato momento, nesse contexto está a escolha então, do nosso pensamento e que ele define os nossos estados mentais. Olha o que a neurociência trouxe um pouquinho aqui. Fala, né, que os nossos pensamentos eles não afetam só as nossas emoções, mas afetam até os nossos genes. Então, até eu comentei isso na outra live. Às vezes a pessoa ela tem a predisposição genética para desenvolver determinada doença, uma enfermidade. Agora vai ser os teus comportamentos, vai ser os teus hábitos, os teus pensamentos que vai definir se tu vai ou não ativar esses genes. Então, os pensamentos eles têm a capacidade de afetar a atividade dos genes de forma positiva ou negativa. Olha o poder dos nossos pensamentos. Nós criamos a nossa realidade através daquilo que pensamos. E os nossos pensamentos, eles podem impactar até a 4ª geração. Estudos comprovam que as redes de pensamentos passam pelos espermatozoides e pelo óvulo via DNA até a 4ª geração. Olha que extraordinário isso. Então quer dizer que o poder está
em nós, de nós dizer hoje chega. Chega de repetir as mesmas coisas, chega desses padrões disfuncionais, chega do vitimismo, chega, é o basta, é hoje, é quebrar essa maldição hereditária que vem se repetindo de geração em geração e começar uma nova história daqui para frente, para você e para suas gerações, para as próximas gerações. E nós temos essa capacidade de renovar nossa mente, a palavra de Deus vem nos confirmar isso, né? Segundo a neurociência, diz que a renovação da mente ela é possível através da plasticidade neural, que é essa capacidade que o sistema nervoso tem de se flexibilizar através das novas experiências e criar novas conexões neurais, novas sinapses na nossa mente, formar um novo aprendizado, um novo caminho. Nós temos esta capacidade. E a neurociência diz que a cada amanhecer, novas células nervosas nascerem enquanto nós dormimos. E elas estão à nossa disposição para serem usadas, para nós sair desses padrões deste mundo, como diz em Romanos 12:2. Está ao nosso dispor. E a palavra de Deus vem assim para selar e dizer, em Lamentações 3:23, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Uau! Então, é a neurociência fechando já com que ela vem assim para ratificar o que Deus já tinha escrito, deixado na sua palavra há mais de 2000 anos, né? Isso é extraordinário, né? Então, assim, como eu disse, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você passou, a gente sabe, tem muitas experiências, né, das coaches contam histórias, assim, realmente muito tristes, mas isso não define quem elas vão se tornar. O importante, você não pode viver pelas circunstâncias, nem pelo teu passado, nem por sentimento. Você tem que viver pela verdade. O que a verdade diz sobre você? Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você é mais do que vencedor. Enfim, nós cristãos temos esse poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Nós temos o Espírito Santo que nós podemos contar com ele para vir nos ajudar neste processo. Então, nós temos tudo ao nosso dispor, basta usar e pagar o preço para isso, porque nada é de graça, né? O reino de Deus é daqueles que se esforçam. Então, como eu disse, você não pode agir por aquilo que você... eu estou ruim, então eu não vou fazer nada. Eu estou com medo, eu não vou fazer isso que não é para mim. Vou repetir, 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não deu espírito de medo ou de covardia, mas de amor, de poder e autocontrole. Então, ele não deu espírito, ele não está dizendo eu não dei emoção de medo, é espírito, porque quando é algo que vem para te paralisar, já não é mais emoção, aí é espiritual. E a emoção a gente aprende a governar, a dominar, e espírito, o que a gente faz? Expulsa. Pegou essa chave? Então... gerenciar as nossas emoções, então, significa tomar de volta as rédeas na nossa vida, entender que eu não sou vítima daquilo que me aconteceu. Eu vou buscar entender, realmente eu tenho algo, preciso de cura. Se permita buscar cura, invista em você, no autoconhecimento, busca ajuda de um profissional. Quando eu descobri isso, eu queria muito, e eu mergulhei nesse processo, busquei ajuda, fiz coaching, né? Fiz vários processos, mergulhei em mentorias, né? Peguei na mão da nossa coach, né? A Ellen, e não larguei mais, né? Porque ela sempre foi uma referência para mim nessa área. E eu descobri coisas assim extraordinárias, né? Através das ferramentas do coach. Então, e claro, tudo submetido à palavra de Deus. Então, quando a gente busca entender as dores, curar, a gente começa a sair daquele vitimismo. Então, a gerenciar as emoções tem a ver com sair do vitimismo e entender que nós, a partir de agora, somos autorresponsáveis. Então, eu decido, eu não vou mais me vitimizar, eu não vou mais ter aqueles pensamentos distorcidos, aqueles sentimentos que só me auto-sabotam. Eu vou ser autorresponsável, eu vou ser protagonista do meu destino. E como eu falei, nós temos essa capacidade de domínio, né? Nós temos a mente de Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar neste processo. Esta capacidade de governo.
Então, todas as emoções tóxicas nos impedem de nos aproximar de Deus. E olha só, quando você passa a alimentar sentimentos de raiva, tristeza, de mágoa, falta de perdão, você se contamina e você esquece da sua identidade de filha amada do Pai. Então, por isso que é importante identificar as emoções, não alimentar, né, gerir as nossas emoções. Nós temos essa capacidade de autocontrole, como está em 2 Timóteo, né? Então, nós devemos observar os nossos pensamentos, como eu disse antes, revestir com o capacete da salvação, né? Buscar ajuda através do Espírito Santo e controlar aquilo que eu estou pensando. Esse pensamento condiz com uma filha de Deus, esse pensamento aqui, para onde que vai me levar? Eu trouxe aqui um dos versículos, né, sobre o que pensar, que a palavra de Deus fala, que está lá em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Então, questione seus pensamentos. Isso que você está pensando é verdade? Condiz com a palavra de Deus? Condiz com o que Deus pensa sobre você? Geralmente são pensamentos que não vêm de Deus. Então, questione. Então, olha, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, será que tudo que você pensa é nobre? Tudo que for correto, será que tudo que você pensa é correto? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, sempre que os pensamentos vêm para te lembrar de algo triste, para te fazer ter um sentimento ruim, não vem de Deus. Então, não aceite isso sobre sua vida. Você tem que questionar os seus pensamentos. Nós somos co-criadores do nosso destino junto com Deus, né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera o nosso destino. Agora, nós temos que permitir que ele nos conduza. Então, nós não podemos deixar a nossa mente assim, ó, pensar o que vier, sentir o que vier, nos sabotar. Hoje eu acordei triste, hoje eu não vou levantar. Eu tinha um compromisso, tinha que fazer uma live, mas eu não estou legal, não vou fazer. Não pode ser assim. Então, nós fomos projetados para criar pensamentos e, através deles, vivermos uma vida extraordinária. Porque em Provérbios 23:7 diz: como imagina em sua alma, assim é. Então, o que você vem pensando sobre você? O que você vem imaginando? Quais são os pensamentos que você pensa a seu respeito? Como você se vê? Você se vê como uma vitoriosa? Você vai se tornar. Se você se vê como uma fracassada, como alguém que não é capaz, você não vai conseguir, você vai ser uma fracassada. Então, enquanto nós pensamos, nós estamos fazendo o nosso cérebro funcionar em padrões e combinações diferentes. E sempre que fazemos o cérebro funcionar de forma diferente, nós saímos do padrão do mundo, como diz lá em Romanos, né? E aí nós o modificamos, o nosso cérebro tem essa capacidade. Então, quando nós pensamos, quando nós usamos a imaginação, ela tem um poder muito grande, ela muda, ela tem a capacidade de mudar o formato do nosso cérebro. Então, cuidado com o que você pensa, porque o pensamento, ele é uma imaginação. Quando você foca, você fecha os olhos, né? Existe, inclusive, uma técnica que a gente usa, né? Da imaginação, de imaginar o futuro que você quer. Cuidado com o que você vai pensar. Existe grande probabilidade de vir a acontecer. Então, pense nas coisas do alto, pense em coisas boas e não fica pensando em coisa ruim. Para resumir, Claudinha, gerenciar as nossas emoções... Ana, vai dar 1 hora aqui. Não cai não, né? Tá. Minhas lives são mais... Estou terminando. Então, gerenciar as nossas emoções tem a ver com gerenciar os nossos pensamentos. Então, renove a sua mente com a verdade. Questione seus pensamentos. Quando vem aquele pensamento automático, questione. Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento condiz com uma filha amada? Esse pensamento condiz com a palavra? Então, rejeite, não aceite isso. É preciso gerenciar as nossas emoções, mais do que nunca, para voltar ao plano original de Deus. Que Deus deu o domínio lá no início para Adão. Depois, com o pecado, Adão e Eva, eles perderam esse domínio. Mas com Jesus, nós temos essa capacidade de recuperar isso, mas nós temos que buscar.
Por isso a importância a gente ter uma aliança, a gente buscar a Deus. Então, Deus, tudo que Ele quer é que nós voltamos ao plano original dele. E uma das estratégias ou uma das coisas que deve acontecer é esse gerenciamento das emoções, porque se nós, como eu disse antes, 80% dos nossos resultados, dos nossos comportamentos está baseado nas emoções, nos meus estados emocionais. Se eu estiver em um estado emocional negativo, eu vou me auto-sabotar, eu não vou cumprir com o propósito de Deus aqui nessa terra. Então, nós somos feitos para governar, frutificar, sujeitar, multiplicar em todas as áreas da nossa vida para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na Terra. Mas para isso nós temos que assumir, tomar posse dessa capacidade de governo, principalmente sobre as nossas emoções. Uau! Amém? Que incrível, Eliana. Assim, mesmo nós que estamos estudando comportamento humano, quando nós te escutamos, você tem uma maneira muito especial de entregar essas chaves, de trazer revelações também frescas, coisas novas, sua forma de falar. Estou tão grata a Deus por sua vida. Uau! Eu recomendo, vou deixar essa live salva, para que você, vou passar para a Eliana também depois, o vídeo baixado, para que você possa escutar estudando. São muitas informações preciosas. Isso traz luz, isso traz clareza, isso traz consciência, entendimento. Isso que a palavra de Deus, Paulo ora ali para os Efésios, ora para que vocês tenham entendimento, sabedoria. Isso é sabedoria e entendimento vindo do céu para nós. E são informações, coisas que vai trazer crescimento, transformação. E ali você escuta de novo, depois eu vou colocar no YouTube, acho que a Liana também coloca. Vou botar no YouTube também. Aqui, ó, anotando, porque não tem aquele negócio assim, eu já escutei sobre isso, não. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais entendimento você vai tendo, mais a sua mente vai sendo renovada, novas fichas vão caindo, novas chaves vão se destravando, e é uma mudança de dentro para fora, né? Algo que é de dentro para fora. Enquanto você falava de pensamentos, Liana, eu me lembrei de algo que eu li essa semana no livro Movendo Atmosferas, que diz o seguinte: os pensamentos corretos, os pensamentos verdadeiros, os pensamentos de Deus, eles nos aproximam de Jesus. E os pensamentos falsos, eles nos afastam de Jesus. Lógico, né? Eu acho essa uma verdade tremenda. Exatamente. E você falando aí da antiga aliança e da nova aliança, nós hoje, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos um ajudador, nós não estamos sozinhas nas nossas lutas de transformação da mente, de gerenciamento das nossas emoções. E o gerenciamento das nossas emoções, a inteligência emocional, me remete ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é o quê? Domínio próprio. O domínio próprio nos ajuda a gerenciar, não é isso, Liana? Exatamente. Isso aí. Fechou. Então, vamos deixar salva. E você vai lá estudar, vai aprender, vai compartilhar com as amigas que estão precisando de ter mais clareza, de mais conhecimento, de mais informação, para identificar, para modificar, para transformar. Estamos nesse processo de crescimento, de transformação da mente, de sermos a cada dia mais. Eu estava conversando com uma pessoa que eu fiz uma live, depois as minhas lives estão no canal do YouTube, que está no link da bio, nem todas são salvas aqui no GTV. A nossa melhor versão, ela é o molde de Cristo. Cristo é o modelo. Nós podemos estudar Cristo, modelar a nossa mente. Nós já somos como Cristo. Deus já olha para nós e vê Jesus em nós. Mas aí é um processo de transformação. À medida que nós transformamos, existem áreas que estamos bem, porque nós tivemos entendimento da verdade. Outras áreas ainda estamos num ciclo de derrota, às vezes. Porque nessas áreas precisamos ter esse entendimento, quebrar essas fortalezas, vencer a mentira. Eu gosto de falar que é a troca divina. Você troca a mentira pela verdade de Deus, né? E construindo aí novas realidades em Deus, começando pelos nossos pensamentos. E eu queria orar com quem está aqui. Tão feliz de ter pessoas novas que são as seguidoras da Liana. As minhas seguidoras
Gente, segue a Liana, né? Não preciso nem falar. Eu acho que tem um lugarzinho aqui que já clica aqui em cima, já tá lá, Isso. seguir. Quando mostra o nome dela. Aqui, ó, em cima, tá o nome lá, gerenciar as emoções, seguir. Quem não me segue, por favor, me sigam. Estou fazendo aí uma série de lives Isso. uma vez por semana. Estou escrevendo o meu segundo livro, baseado muito nessas lives que estou estudando. Estamos aí caminhando juntas. Que honra, né, Eliana, ter as nossas companheiras lá do coaching cristão, da UCC. Verdade. Que mulheres incríveis. Conexões de Obrigada pela ouro, né? presença. Conexões dos céus. Sim, Vamos sim, fazer um sim. print antes de encerrar, de tu orar? Alguém Vamos tira um fazer um print, print. E aí, escreve lá compartilha. uma Vamos dar um frase que começo. chamou a atenção e nos marca lá que a gente compartilha depois. É, isso aí. Yes. Tinha hora que estão para Então, encerrar. depois tem que ter uma segunda parte, que eu sei que tem muita coisa aí para entregar ainda, muitas chaves. Eu acho que você passou 3 ou 2, né? Eram 5? Eu acho que dei uma resumida porque eu acrescentei algo que Deus colocou no meu coração, eu não coloquei tudo. Mas tem muito assunto, Então, né? depois vamos fazer a segunda parte. Então, queridas, Deus, você tem um ajudador, você não está sozinha, você que tem passado por momentos difíceis, eu tenho acompanhado parentes, amigos aí por momentos de crise, depressão, ansiedade, pânico. Eu tenho um conhecido que está internado por causa de questões emocionais, porque muitas vezes nós ignoramos. E mesmo nós que temos o Senhor, que somos cristãs, devemos estar atentas, discernir até que ponto é só algo emocional e não é químico, né? Que não mudou já uma química, que de repente precisa de um acompanhamento mais de perto, de uma medicação. Procure estudar mais, procure aí a Liana, que trabalha como coaching na questão de equilíbrio emocional, gerenciamento de emoções. Siga ela, entre em contato. De repente já está vindo a mentoria, Liana? Eu acho que em breve já vou recomeçar. Mentoria de Sim. cura E eu emocional, em breve, Jardim do Coração. e eu vou compartilhar aqui para as minhas seguidoras. Vou montar também, estou montando a minha mentoria, um curso. E vamos lá, conte conosco. Pode nos procurar no direct, qualquer coisa aí, conte conosco, você não está sozinha, né? Espírito Santo te ajuda, tem pessoas que estão dispostas aí para ajudar, nós estamos aqui para te servir, para ser realmente boca de Deus na sua vida, e eu quero orar com vocês, tá bom? Deus, eu agradeço por cada vida que está aqui, eu te agradeço por pessoas que estão buscando transformação, que estão buscando desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual. Deus, eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada uma dessas vidas. O Senhor conhece o pensamento, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a realidade de cada uma. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha inundar esses corações, que o Senhor venha inundar essas mentes com a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, Deus. Que o Senhor venha inundar essas emoções, Deus. Que o Senhor venha trazer o bálsamo, aquele bálsamo que traz refrigério, aquele bálsamo que traz alento, aquele bálsamo que nos renova, que nos levanta. Deus, eu creio que nós estamos aqui numa live, mas que o Espírito Santo do Senhor é presente. Eu posso senti-lo aqui no meu quarto. E eu creio que essas pessoas também, cada uma no seu lugar, pode sentir a tua presença. E nós rendemos o nosso coração a ti, entregamos o nosso ser a ti e pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos trazer crescimento, transformação, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos posicione, como nós falamos, leoas, valentes, que se posiciona nesse mundo para ser luz, que governa sobre os seus pensamentos, que governa, que não são levados por ventos de circunstâncias e pensamentos, mas que se posiciona em Cristo e governa suas emoções, que vivem intencionalmente, mesmo escolhendo os seus pensamentos, escolhendo pensar tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Mulheres que se posicionam guardando o coração. Em nome de Jesus, eu abençoo. Eu agradeço, Senhor, pela vida da Liana.
Eliana, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor a levante cada dia mais, que ela seja aquela que vai curar, que ela vai transformar cada vez mais no âmbito mais amplo, alcançando mais vidas. Que o Senhor possa alavancar o alcance da tua filha, que possa cada dia derramar esse bálsamo de transformação, de cura, de renovo, Pai. Obrigada por cada irmã que está aqui também, que tem sido usada pelo Senhor para levar transformação e renovo para a vida de mulheres. Cura, em nome de Jesus. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Obrigada, obrigada. Amém, amém. Obrigada, amada. Obrigada, obrigada. Uma noite maravilhosa. Amo Pra você vocês. também, Obrigada, Eliana. também. Você é incrível, amada. Você também. Beijos. Beijão. Tchau, tchau.